Muito bem, turminha, como é que vocês estão? Galera, é o seguinte, hoje a gente vai fazer uma retomada aí de tudo que a gente já viu até agora, desde antes da pandemia até chegando as aulas que nós passamos a transmitir de maneira remota, as aulas que vocês viram na TV, alguns vídeos que eu gravei, algumas atividades que vocês responderam, tá bom? Então, hoje eu vou fazer uma retomada, fazer um apanhado geral em cima de uma lista de questões que eu recebi aí da nossa coordenação aí diretamente da CEMEC, tá bom? Eu selecionei aqui algumas questões, a gente vai responder juntos, eu vou debater com vocês essas questões, e na sequência eu peço que vocês respondam lá um formulário também para reforçar o que a gente vai falar e também o que a gente trabalhou aí daqui para trás. Combinado? Então vamos lá, deixa eu transmitir aqui minha telinha para vocês, certo? Vamos aqui, só um instante. Deixa então eu fazer aqui a minha transmissão para vocês. Transmissão aqui da minha tela. Ok, vamos lá. E aí eu quero lançar aqui para vocês esse quadro, o quadro chamado É Hora de Revisar, tá bom? É hora de fazer aquela retomada, tá certo? Para a gente ver se realmente vocês estão conseguindo aprender, né, o que a gente tanto tem trabalhado nas últimas aulas. Trabalhamos uma porção de conteúdos. Fazendo essa retomada geral, a gente pode dizer que a gente trabalhou a questão da geopolítica do mundo, trabalhamos a regionalização dos países, de modo especial aqui das Américas, vimos também o conteúdo sobre população, não é verdade? Trabalhamos o que mais? Trabalhamos os aspectos sociais relacionados a essa população, tá bom? Então, hoje eu quero fazer com vocês, gente, justamente essa retomada, tá certo? Por exemplo, eu falei de geopolítica. O que é geopolítica, professor? Gente, lá no nosso formulário vai ter uma questãozinha sobre geopolítica. Depois aqui vocês vão lá responder. Nessa questão, eu vou trabalhar para vocês a definição de geopolítica. O que é geopolítica? Gente, geopolítica é a maneira como os estados estabelecem relação entre eles. A maneira como cada estado, como cada país procura reconhecer as riquezas do seu território e até mesmo vislumbrar a dominação, a expansão territorial através de medidas, de políticas de Estado para ampliar o seu poder regionalmente. A geopolítica ela passa a ganhar mais força, gente, quando? Ela passa a ganhar mais força a partir durante a Guerra Fria, até mesmo antes. A gente pode dizer que a geopolítica ela começa a ganhar força mesmo no início do século XX, antes mesmo da Segunda Guerra Mundial, antes mesmo da Guerra Fria. Ela passa, então, a ganhar mais respaldo a partir dos estudos lá do alemão, do Friedrich Hatzel. Então, a ideia da geopolítica é o quê? É orientar os estados, são as estratégias que os chefes de estados adotam para ampliar o seu poder no mundo. E, obviamente, dentre essas estratégias, a gente também tem muitas estratégias militares de dominação. E a gente pode, inclusive, fazer uma relação direta da geopolítica com as guerras que aconteceram no mundo. Primeira e Segunda Guerra Mundial, elas partiram a partir de ideais geopolíticos, né, em que cada estado vai começar, então, a exercer cada vez mais controle em determinadas áreas estratégicas do grupo, certo? E aí, gente, eu falei de guerras, vale a gente destacar, por exemplo, o episódio da Segunda Grande Guerra Mundial, onde a partir dali a gente teve um mundo dividido em dois grandes blocos, né, o bloco socialista e o bloco capitalista, o bloco socialista liderado pela URSS, a União Soviética, e o bloco capitalista liderado pelos Estados Unidos. Nesse momento é um momento de ordem bipolar, um momento de guerra fria, chamada bipolaridade. Bi porque eram dois polos de poder, como já falei, o polo socialista e o polo capitalista. Foi o bloco que venceu a Segunda Guerra Mundial. A partir dali, a partir de 1945, final da guerra, eles vão se dividir, tá bom? Eles vão cada um passar a influenciar o mundo de maneira diferente. Daí, então, a bipolaridade se inicia, tá bom? É uma nova ordem mundial durante toda essa Guerra Fria. E aí vai surgir a ONU como meio de tentar evitar, com essa difícil missão de tentar evitar uma terceira guerra mundial, tá certo? E é a realidade, então, que vai perdurar por mais aí, aproximadamente aí 50 anos. Bom, até quando o muro de Berlim vem abaixo, em 1989, o mundo socialista se desfaz, e aí então passa a prevalecer no mundo uma nova ordem mundial, multipolar,
com o predomínio do sistema capitalista. Além dos Estados Unidos capitalista, vai surgir também outras potências, como o Japão, como a própria Alemanha, que vai ter se recuperado da Segunda Guerra. Enfim, surge uma nova ordem mundial, multipolar, capitalista, agora com vários polos de poder, exercendo influência em várias partes do mundo, e um socialismo extremamente enfraquecido. Tá bom? Vamos aqui para a primeira questão, gente. Olha só, o que diz a primeira questão? A Organização das Nações Unidas, a ONU, foi criada em 1945, após a Segunda Guerra Mundial, com o objetivo de zelar pela segurança internacional. É formada por órgãos principais, programas, fundos e agências especializadas. A Assembleia Geral e o Conselho de Segurança são os órgãos principais. Aqui eu tenho uma tirinha, né, da Mafalda, muito conhecida, bom de vocês aí nos textos de língua portuguesa também. Olha só o que diz aqui. Desta meio de cadeirinha, faço um apelo emocionado pela paz mundial. Bem, parece que hoje em dia o Vaticano, a ONU e a minha cadeirinha têm o mesmo poder de persuasão. É claro que isso aí está fazendo uma crítica ao fato de que a ONU, criada com esse objetivo de influenciar diretamente os países, de evitar os conflitos no mundo, ela não conseguiu ter êxito nessas suas ações, tendo em vista que durante a Guerra Fria, a gente teve vários episódios no mundo localizados que não chegaram a estourar uma terceira guerra mundial, mas foram conflitos muito impactantes, né, do ponto de vista ali regional onde eles aconteceram. Tá bom? O que diz aqui o comando da CHG? Tendo como base o texto inicial, a tira acima, posso dizer que o cenário atual a Organização das Nações Unidas, letra A, não possui um amplo reconhecimento diplomático internacional. É claro que isso não é verdadeiro. Eu destaquei de outra cor aí, para vocês verificarem o quê? Verificarem que, de fato, embora ela não tenha conseguido evitar alguns conflitos no mundo, mas ela tem a sua importância e ela tem sim um reconhecimento internacional. Ela é uma instituição internacional, ela não tem poder de interferir diretamente nos países, mas sim ela é consultada com frequência por grande parte dos países do mundo. Bom, item B. É a principal responsável pela ausência de uma paz mundial? É claro que não, porque a paz, né, a existência da paz ou a ausência da paz, ela depende não do interesse dos chefes de estados em não quererem guerrear. O item C. Possui um baixo poder de convencimento sobre as decisões do Vaticano. Nós não temos aqui uma relação direta na tirinha falando da relação de ONU e Vaticano. Nós temos, na verdade, o Vaticano, um Estado cristão, né, tentando também, com essa função também de estabelecer a paz em parceria com a ONU, eles não conseguiram evitar grandes conflitos durante esse período de Guerra Fria. Tá? Não tivemos, repito, uma terceira guerra mundial, mas tivemos conflitos realmente muito impactantes. Agora, já o que diz o item D, é eficiente em seu objetivo de conter conflitos internacionais, ela é ineficiente. Por quê? Porque nós não conseguimos, ou melhor, a gente consegue observar que durante a Guerra Fria ela realmente fraquejou nesse objetivo principal, tendo em vista que ela é muito influenciada principalmente pelos interesses dos países mais ricos, dos países mais desenvolvidos, como, por exemplo, os Estados Unidos da América. A própria sede da ONU, ela fica aonde? Ela fica em território norte-americano, lá em Nova York, nos Estados Unidos. Bom, muito bem, olha a próxima questão aqui, gente. Após a Segunda Guerra Mundial, 1939, 1945, os Estados Unidos da América e a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas se firmaram como as nações mais poderosas do planeta, tanto economicamente quanto militarmente. Representavam dois sistemas opostos, capitalismo e socialismo, como eu falei lá no início da aula para vocês. As nações e seus respectivos aliados passaram a disputar a hegemonia mundial, inclusive andaram prestes a enfrentarem diretamente uma terceira guerra mundial. Por sorte, não aconteceu, não ocorreu. Porém, se enfrentaram indiretamente, na medida em que apoiavam países desenvolvidos em conflitos, Estados Unidos e União Soviética, ficavam sempre em lados opostos. Olha só o que diz aqui o comando dessa questão. Tendo como base o texto, pode-se dizer que os sistemas econômicos capitalismo e socialismo eram sistemas opostos e rivais, sim. Sobre eles, é correto dizer que, item A, o capitalismo é conhecido como uma economia planificada ou planejada. Claro que não, gente. O capitalismo é conhecido como uma economia de mercado, economia baseada na busca do lucro. Economia planificada ou planejada é economia socialista, certo? O item B.
As chamadas economias de mercado conviviam com os planos quinquenais. Gente, quem convivia com os planos quinquenais era o socialismo, eram as economias planejadas. E o que seriam esses quinquenais? De 5 em 5 anos, o governo da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, o que eles faziam? Eles faziam um planejamento do que deveriam ser produzido durante esses 5 anos, para que não houvesse sobras, para que não houvesse produção de excedentes, e para que eles atendessem apenas às suas necessidades, não gerassem uma riqueza, né, que no caso seria muito mais o objetivo do próprio capitalismo e não do socialismo. Olha o que diz o item C. O capitalismo é um sistema que visa o mercado e o lucro e a inovação. Obviamente, nós vivemos hoje uma sociedade capitalista, que visa basicamente o lucro, o mercado e as inovações. O item D. O sistema socialista permanece forte. Claro que não. O socialismo hoje não existe mais. Ah, professor, nós temos lá a China é socialista. Gente, na verdade, a China hoje, ela é chamada um socialismo de mercado. Nós temos áreas importantes dentro da China, inclusive as grandes responsáveis pela riqueza chinesa hoje, segundo o maior PIB mundial, fica atrás apenas dos Estados Unidos, mas essa riqueza hoje da China, ela provém de áreas onde se pratica livremente o capitalismo. Então, dentro da China, nós temos um socialismo de mercado. O governo se diz socialista, mas a economia, em algumas áreas dentro da China, chamada ZEE, Zona Econômica Especial, são áreas onde se pratica livremente o capitalismo. Por isso que a gente vai marcar o item C como sendo o item correto. O capitalismo é um sistema que visa o mercado. Não é isso? O lucro e a inovação. Próxima questão. Olha só o que diz a próxima questão. A população mundial é marcada pela diversidade religiosa, étnica e linguística, entre outras, né? Isso reforça a importância de ações que combatam a discriminação cultural, étnica ou de qualquer natureza, uma vez que a diversidade é uma característica constitutiva dos países, constitutiva dos aspectos demográficos do mundo, é verdade. O mundo é muito diverso, pessoal. Nós não temos uma homogeneidade em nada no planeta, tudo é muito diverso, e, inclusive, a meu ver, isso é que faz o mundo ser um mundo mais interessante de se conhecer. Já pensou todo mundo padronizado, todo mundo igual, com os mesmos gostos, com a mesma forma de vestir, com a mesma forma de falar, com o mesmo idioma, com a mesma religião, com a mesma cultura, com a mesma culinária, né? Seria muito chato. Então, o bacana do mundo é justamente essa variedade, essa forma diferente das pessoas enxergarem e, então, praticarem essas tradições, seus cultos, a sua cultura, enfim, de maneira geral. Um fato que se tornou grave nas últimas décadas, sobretudo a parte da segunda metade do século XX e no início do século XXI, são as migrações em consequência dos conflitos e guerras civis. E aí surgem os chamados migrantes refugiados, como se observa na figura abaixo. Olha só, essa imagem, inclusive, vocês podem verificar no livro de vocês. Esse livro aqui, para quem está vendo no nono ano, mas esse livro é uma imagem lá da página 48 do livro do oitavo ano, mas quem é do nono ano confere aí também, que são imagens de refugiados sírios, que marcham em direção à Áustria após terem sido expulsos, né, da Hungria lá em 2015. Gente, lembrando, migrante refugiado é diferente do migrante econômico. O migrante refugiado é aquele que foge do seu local de origem, abandona o seu local de origem porque ele corre risco de morte. O refugiado, ou melhor, o migrante econômico é aquele que sai do seu local de origem e busca outro lugar meramente porque ele vislumbra, ele anseia encontrar uma condição econômica melhor em outro lugar. Tá bom? Vamos ver o que diz aqui essa questão, como essa questão. Assim, sobre esse grupo de imigrantes refugiados, é correto dizer que, olha só o item A. A grande diversidade étnica e cultural no mundo tem contribuído para a diminuição de posturas preconceituosas e intolerantes em relação a determinados grupos étnicos. Gente, infelizmente, não tem ocorrido essa diminuição dessas posturas preconceituosas. Pelo contrário, a necessidade que as pessoas têm hoje de fugir do local por estar sendo ameaçada de morte em seu local de origem, tem aguçado ainda mais o preconceito, o racismo, a discriminação, que é o que a gente chama de xenofobia em diferentes lugares que recebem essas pessoas refugiadas. Por isso que esse item A está errado. O item B, denomina-se xenofobia um movimento de inclusão. É claro que não. A xenofobia ela é a aversão, tá bom, ao estrangeiro, não a sua inclusão. Por isso que esse item também está errado. Salta aqui para o item D. Os imigrantes representados na imagem são sempre bem recebidos nos países. Também nós temos aqui um erro, para os quais se dirigem e buscam um tipo de abrigo. Olha só o que diz o item C. Esses imigrantes refugiados enfrentam muitos desafios,
da perigosa fuga do país de origem em razão de conflitos internos ou guerras e perseguições políticas. Aí eu tenho o item correto, o item C. Tudo bem? Vamos aqui para mais uma questão, gente. Olha só, muitos problemas são diferentes ligados aos problemas sociais. Por exemplo, o processo de favelização contribui para a agressão ao meio ambiente, visto que as ocupações estrangeiras, ocupações irregulares, geralmente ocorrem em zonas de preservação ou em locais próximos aos rios e cursos. Ademais, sabe-se que os problemas ambientais, sejam eles urbanos ou não, são produtos da interferência do homem na natureza, transformando-a conforme seus interesses, explorando-a em seus recursos, em busca de maximização de lucros, sem se preocupar com as consequências. Gente, o que eu quero resumir desse texto aqui? O que ele está dizendo? Que na sociedade que vivemos hoje, o ser humano não está muito preocupado com se alguém vai ter ou não um lugar para viver. O interesse agora na verdade, os grupos que comandam essa sociedade, os grupos sociais que comandam a sociedade, que estão numa escala de poder, de renda, de faixa de renda maior, a preocupação é exclusivamente com a obtenção de lucro. Eles não estão preocupados se vai ter gente que não tem onde morar, se vai estar impactando o meio ambiente, não. Essa é uma realidade, e é uma realidade trágica, muito presente nas cidades brasileiras, aqui mesmo em Teresina. Isso ocorre também nas chamadas periferias, né? Então, tendo como base o texto, a situação retratada na figura, é possível fazer a seguinte afirmação. Observe que nessa imagem a gente tem uma pessoa circulando em meio a um lixão, não é isso? Isso retrata muito a pobreza nas grandes cidades, não é verdade? Isso é reflexo também do subdesenvolvimento do Brasil. Olha só o item A. As regiões mais pobres das cidades, embora apresentem muitas carências de infraestrutura, não são responsáveis por problemas ambientais. E sim, nós temos, olha só, a existência, né, de muitos problemas ambientais, tanto nas áreas periféricas como também nas áreas centrais. Olha só o que diz o item C. O lixo é produzido principalmente nos meios mais pobres da sociedade, sendo um reflexo da falta de educação ambiental. Gente, isso é falso. Grande parte do lixo urbano é produzido pelos grupos que mais podem comprar. Ele tem poder de fazer compra de ir ao supermercado, de ir em lojas, tem poder de consumir. Consequentemente, quem tem mais poder de consumir vão poluir mais, vão produzir mais lixo, vão produzir mais detritos, vão lançar mais dejetos nas cidades. Vamos voltar aqui para o item B. A maior parte dos problemas ambientais urbanos ocorrem principalmente nas áreas periferias, pois concentram a maior parte da população. É claro que não. Na periferia temos sim muitas pessoas, mas onde nós temos a maior concentração populacional e a maior produção de lixo, justamente nos centros urbanos, e não propriamente nas periferias, embora esse problema também seja presente lá. Mas como ele está falando que a maior parte é nas periferias, a gente vai estar marcando isso como errado. Olha só o que diz o item D. Da falta de planejamento público e a ausência de uma maior consciência ambiental constitui problemas ambientais urbanos. Exatamente, nós temos a responsabilidade tanto das sociedades que habitam esses locais, os grupos sociais que habitam esses locais, e também do poder público, que tem a função de manter e dar uma qualidade a esses espaços. E para finalizar aqui uma questãozinha aqui sobre as pirâmides, não é isso? Vamos ver aqui, para conhecer a população do país, o pesquisador coleta dados como o número de habitantes, composição por sexo e idade, e fatos históricos que marcam a evolução dessa população, guerras e êxodos, por exemplo. A pirâmide etária é um gráfico que permite visualizar a diferença da estrutura etária por gênero de certa população em um determinado momento. A pirâmide etária pode revelar se a população de um país é jovem, adulta, idosa, ou se os índices de natalidade e expectativa de vida são altos ou baixos, por exemplo. Analisando também, é possível perceber a fase demográfica em que a população está, e se seus índices socioeconômicos são baixos ou se eles são altos. Eu tenho aqui duas pirâmides, uma do México e outra dos Estados Unidos. Percebam que pelo formato elas já são diferentes, não é isso? Então vamos ver o que diz aqui em relação a essas duas pirâmides aí, após essa análise das pirâmides etárias do México e dos Estados Unidos. É possível afirmar que o item A apresenta uma população jovem, adulta e idosa bem semelhante. É claro que não. Observe que a base da pirâmide aqui,
a base da pirâmide que corresponde aos jovens aqui no México, ela é bem maior que a base da pirâmide dos Estados Unidos. Então, eu posso afirmar que nos Estados Unidos, no México, eu tenho um número maior de jovens, mas aqui na afirmativa diz que elas são semelhantes. Daí eu tenho um erro desse item. Vamos aqui para o item C, constatar o erro dele. A pirâmide dos Estados Unidos apresenta uma situação típica de países desenvolvidos, com um número bem menor de crianças e jovens. Porém, a expectativa de vida é muito baixa, por apresentar muitos idosos. Gente, se eu tenho um número muito elevado de idosos, eu tenho uma expectativa de vida não baixa, e sim o quê? Uma expectativa de vida alta. As pessoas vivem com maior qualidade de vida, por isso elas conseguem atingir uma maior idade, diferentemente do que ocorre em países subdesenvolvidos como o México, então um número menor de idosos, porque eles não conseguem viver muito tempo, porque não tem oferta de serviços de saúde pública de maneira qualitativa, porque é um país subdesenvolvido, assim como também o Brasil, certo? Olha só o que diz o entender. O topo da pirâmide pode revelar a melhoria das condições de vida da população, é verdade. Se o topo da pirâmide ele é largo, como aqui nos Estados Unidos, comparado ao México, é bem mais largo, não é isso? A parte mais alta da pirâmide significa a melhor condições da população, sem dúvida. Agora vamos ver aqui na sequência. Porém, não permite que se possa avaliar, por exemplo, os progressos de uma medicina preventiva. Isso aqui está errado. Gente, se a população está vivendo mais, a população está ficando idosa por um maior tempo, significa dizer que houve progresso na medicina, houve progresso na saúde pública. Olha só o item B. O México apresenta uma grande quantidade de jovens, é verdade. Como eu falei, a base da pirâmide aqui do México é uma base larga, representa os jovens, não é isso? Com a base da pirâmide larga e um topo muito estreito, indicando uma taxa de natalidade alta, sim, porque está nascendo muitos jovens, e uma maior expectativa de vida. É isso? Uma menor expectativa de vida, exatamente, corrigindo, porque eu tenho um número reduzido de idosos, não é isso? Então, os idosos não conseguem viver muito porque o México é subdesenvolvido e não tem qualidade de vida boa se comparado aos Estados Unidos. Tá ok, gente? Vamos ficar por aqui, tá certo? Muito obrigado a todos. E eu quero que vocês deem uma conferida lá no nosso formulário e tentem responder, também dando continuidade à nossa revisão, tá certo? Tchau, tchau. Vou ficando por aqui e, por favor, não deixem de responder o nosso formulário, pois ele valerá a sua frequência, tá bom, gente? Nosso formulário, ele vai valer a sua frequência na aula de hoje, tá certo? Muito obrigado. Tchau, tchau.